pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ana Lúcia, a professora de vocês de matemática. Vocês estão bem? Espero que sim. Olha, nós estamos aqui novamente com uma aula de nivelamento de matemática. Nesse nivelamento a gente vai ver as letrinhas, vamos ver álgebra. Essa aula não é novidade para vocês. Se vocês acompanham o Centro de Mídias, vocês viram ela no dia 8 de março. E ela está no caderninho, né? Aprender sempre na sequência de atividades 3, tá bom? Qualquer coisa é só dar uma olhadinha lá para retomar. Então, nós vamos ver a linguagem algébrica. A linguagem algébrica, ou álgebra, é a parte da matemática que utiliza símbolos ou letras para representar os números, podendo ser uma incógnita ou uma variável. Vocês já devem ter visto, né, exercícios de matemática que aparece letra. Então, agora vocês vão realmente ver o assunto. Então, aqui eu coloquei a definição de incógnita. Ela possui um valor determinado, ou seja, um valor único para uma equação. Só que agora, de momento, a gente ainda não vai ver equações, tá? A gente vai começar de levinho. E variável, ela possui diversos valores, assim podendo assumir qualquer valor, que é o que vai aparecer hoje na nossa aula, a variável, tá bom? A incógnita eu deixei para mais para frente. Então, seguindo aqui, eu coloquei uns exemplos para vocês, né, entenderem melhor. Aqui, esse exemplo é o que está no caderninho de vocês lá na sequência de atividades 3. Um campo de futebol tem seu comprimento expresso por C, né? C aqui em cima, né, que é o comprimento. Ó, podem ver aqui o C. E L, né, que vem de largura, conforme a figura aí, né, ao lado. Aí, se a área de um retângulo é o produto, quer dizer, a multiplicação do comprimento pela largura, como podemos expressá-la utilizando as letras? Como é que eu acho aqui, né? Como é que eu posso expressar a área desse retângulo usando as letras, né? Então, aqui a gente não tem valores. Vai falar, mas como é que eu vou multiplicar as letras, né? Então, eu vou criar uma expressão, tá? Uma expressão algébrica. Então, claro, não dá para multiplicar, C vezes L dá quanto? Não tem um resultado, né, gente? Então, vai ser aqui uma expressão que é para fazer o comprimento vezes a largura, né? E a expressão, então, seria a área, né? Ele colocou A maiúsculo, igual a C vezes L. Então, comprimento vezes largura. Por isso que fica C vezes L, tá bom? Então, é a expressão que representa a área desse campo de futebol. Seguindo aqui o segundo exemplo, ó, pense em números para C e L, para o comprimento e a largura. Números quaisquer, inteiros, quer dizer, sem vírgula, números inteiros. Positivos, claro, porque não pode ser um número negativo, né? Como que o lado de um campo de futebol vai ser um número negativo, não tem como, né, gente? E calcule a área. O que você percebe? Então, vamos ver aqui. Dependendo dos valores pensados para o comprimento e largura, há uma mudança no valor da área. Claro, né, gente? Se um pensa, sei lá, em 10 e 20, o outro pensa em 5 e 15, os resultados não vão ser iguais para a área, né? Então, depende do valor pensado. Então, o valor da área depende dos valores dados para as variáveis. Por isso que tem o nome variável, porque ela muda, né? Se você pensou num valor, seu colega pensou em outro, então são valores que mudam, que variam. Então aqui, olha, a primeira situação, o comprimento é 6, a largura é 2, então 6 vezes 2, 12 metros quadrados. Se eu pensar em 9, depois pensar em 4, 9 vezes 4, 36. Se alguém pensou em 12 e 6, então 72. Então, dependendo do valor que eu pensar no comprimento e na largura, eu vou encontrar o valor da área, tá bom? Então, por isso que elas são chamadas de variáveis, porque elas podem mudar, né? Vão variando. Aqui um terceiro exemplo. Escreva uma expressão com as variáveis para as seguintes situações. Então, ele quer que você faça uma expressão agora para o perímetro de um retângulo. Então, que expressão representaria aqui o perímetro desse retângulo? Lembrando que perímetro é a soma dos 4 lados desse retângulo, né? O retângulo tem 4 lados, então é a soma de todos os lados dele. Não esquecendo que aqui embaixo também mede x, que aqui a largura também mede y, tá? Então, são dois valores de x e dois valores de y.
Então, nós devemos somar os 4 lados. Como é que ficaria, então, a soma desses 4 lados? Como é que você acha? Vai ser uma expressão, de novo, né, uma expressão algébrica, porque eu não tenho como achar um número aqui. Não foi me dado o valor, foi dado letras. Então, eu vou encontrar uma expressão algébrica. Então, aqui o perímetro pode ser representado por x mais x, como eu havia falado, tem que somar as duas vezes o comprimento, e y mais y. Juntando um x mais um x, nós temos 2x, certo? Que está aqui, ó. E um y mais um y, nós temos 2y, certo, gente? Então, isso aqui é uma expressão que representa o perímetro desse retângulo da figura. Tá bom? Aqui, outro exemplo. Para criar uma expressão algébrica, né, que represente o preço de 5 unidades de um determinado item. Então, aqui no exemplo, foi colocado o preço de 5 morangos. Então, ele chamou o preço de P, maiúsculo aqui, igual a 5 vezes M, M de morango. Então, eu posso usar qualquer letra, não é assim obrigatório ser sempre o X. Claro que o X é uma letra que é mais usada na matemática, geralmente o X e o Y. Mas a gente pode usar outras letras. No caso aqui usou o M, né, porque veio de morango, tá bom? Então, ficou essa expressão aqui, representando o preço de 5 morangos. Então, o M é a variável, né? Então, depende. Se um morango custar, sei lá, R$2, então 5 vezes 2, 10. Se o morango custar R$1, 5 vezes 1, 5. Então, o M é a variável, né, para encontrar o preço dos 5 morangos, tá bom? Depende, então, desse preço, desse M, né, que eu vou colocar, a quantidade de morangos que eu comprei, eu encontro, né, o preço que eu vou pagar por esses 5 morangos. Então, o M é uma variável que representa a quantidade aqui de morangos e P representa o preço total que eu vou pagar, né, pelos 5 morangos. Então, são variáveis, né? Então, o P, ele depende do valor de M. Como aquela hora no exercício anterior, o perímetro dependia também do valor, né, do comprimento e da largura para eu poder saber o perímetro. Então, são variáveis, depende do valor que o exercício passar, tá bom? Que for dado, que for você colocar, né, naquele outro exercício, eu pedi para você pensar em alguns valores. Então, dependendo do valor que você atribui à variável, você tem um resultado. Então, portanto, né, o que a gente pode concluir? Que a variável, o nome dela já diz, né, ela varia, ela depende do valor que vai ser dado, ou pelo exercício, ou que você vai atribuir o valor. Então, depende do valor que for dado para você chegar ao resultado do exercício. Tá bom? E seguindo aqui, peço agora que vocês façam o formulário de nivelamento, que vale nota para OE, tá? E qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Estou aqui à disposição para tirar as dúvidas, tá? Boa sorte, fiquem com Deus, beijão!